Olá, meus amigos, inicio esse vídeo agradecendo mais uma vez aqui os amigos Maurício e Luiz, que gentilmente estão cedendo seu tempo para desenvolver esse bate-papo aqui e levar ao conhecimento de vocês, pessoas que gostam do tema, informações relativas à Legião Estrangeira. Então, Luiz, obrigado mais uma vez pela presença. Valeu. Maurício. O Maurício, ele é veterano da Legião de 87 a 92. Sabe meu currículo. E o Maurício e o Luiz, né? de 2010 a 2015. Exato. Ou seja, são épocas bastante distintas. A gente tem um intervalo aí, quase 20 anos, né? 20 anos por aí, né? E o foco do vídeo é exatamente abordar assuntos que sofreram alteração do tempo do Maurício para o tempo do Luiz. Então, alterações sempre ocorrem e ocorreram nos mais diversos âmbitos, né? Então, tecnológico, equipamento, regimentos internos que devem mudar também. Então, são muitos aspectos, alguns dos quais eu já tenho aqui em pauta, e vamos ver se com a interação deles a gente acaba chegando, concluindo aí em mais avanços ou flexibilizações que ocorreram através do tempo. E acho que o primeiro assunto, que é o mais assim, que diz respeito à tecnologia, é a questão do uso de celular. Antes, na época do Maurício iniciou a comunicação por cartas, né? E se apresentou e lá era aquilo, você entrava lá, você ficava esquecido durante o período de treinamento, tinha momentos de comunicação, mas normalmente você ficava realmente fora de contato. Na época do Luiz, isso já não era mais assim, já tinha flexibilidade e, segundo o Luiz falou, em determinado momento o celular ele passa a ser até quase que uma obrigação, talvez a maior parte do tempo, em mais específicos, provavelmente você não pode portar. Então vamos começar por aí. Não sei nem para quem que eu direciono. Acho que antes de começar, hoje é dia 25 de agosto, se não me engano é dia do soldado, não é? Hoje é dia do soldado, é verdade. Então eu queria fazer um pequeno brinde aos nossos soldados. Dia do soldado, Obrigado por tudo, soldados das Pedro. 3 Forças Armadas e das auxiliares. Obrigado pelo serviço. Bem lembrado, Maurício. Obrigado. Viva o Brasil. Bom, então não, ou tá com cerveja, eu tô com café, mas tudo bem, o que vale é a intenção. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Maurício, sou de São Paulo, tô com 59, sou casado, tenho um Gabriel de 13 anos. Atualmente eu sou piloto de helicóptero, vou em plataformas de petróleo, então eu trabalho em 15x15. Aí na minha folga eu tô sempre por aqui, porque é um ambiente que eu gosto muito, já... É a casa. É a casa aqui, todo sábado eu tô aqui. E moro aqui em Pinheiros também. Então, em grosso modo, é isso. Sempre gostei de militarismo. Tentei entrar no exército durante vários anos, eu não obtive sucesso, aquela história de vestibular, aquela coisa. Mas acabei entrando pro Barro Branco, em 81. Então, eu fiz o curso preparatório de oficiais da Polícia Militar, que não existe mais, era o CPFO da PM, do Barro Branco. Fiz o curso 2 anos, que era o equivalente ao 2º grau. Aí eu pedi baixo e fiz cursinho durante vários anos lá no ângulo, na Tamandaré, para tentar entrar na MAN. E também nunca consegui. Aí chegou uma hora que eu não tinha mais idade. Não vou entrar nem nos detalhes ali das coisas que eu fiz aí, mas enfim, não tinha mais idade. Aí um belo dia um colega meu falou, pô, ele era gaúcho. Ô guri, por que tu não vai pra Legião, né? Já entrando aqui no que você falou. Eu falei, mas como isso? Ele ficava lá na Tamandaré. Ele falou, vamos lá no consulado. Aí fui eu no consulado. Não tinha Google, né? Nada. Peguei um ônibus, fui na Paulista para entrar no consulado francês. Quando eu entro, consigo ser atendido, eu lembro que tinha o vidro ali, eu perguntei pro senhor, eu queria saber sobre a Legião, né? Legião Estrangeira, como eu entro, né? A feição já mudou na hora do indivíduo, né? Ele só fez assim, né? Mostrou o mural ali, não sei como é que chama, o militar chama de celotex, enfim, o mural ali com a comunicação. Com a comunicação longa. Nossa, agora... Celotex é velho. Só das antigas mesmo. Mas eu lembro que eu fui lá e tinha um papelzinho, cara, ele era desse tamanhinho. Legião, qualquer informação sobre a Legião, escrever, blá, 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 ou bane. Era tudo aquilo. Eu fui lá e escrevi, o cara nem me deu bom dia, nem até logo. Ele virou as costas e foi embora. Eu escrevi aquilo e foi embora. Aí cheguei em casa,
E falei, bom, agora eu quero entrar em contato com eles. Ó, o cronômetro já contando, olha aí, ó o tempo. O acesso já tá aí. O cronômetro para entrar em contato já iniciou. Aí eu falei, tem que escrever a carta, mas pô, lá é em francês. Aí eu tinha uma amiga que ela era professora, enfim, ela sabia escrever em francês. Aí eu falei, pô, escreve uma cartinha para mim, né? Ela foi lá e escreveu, mandei a cartinha. Selo, avião. Olha o cronômetro, olha o relógio andando, a carta. E nada de resposta. Nada. E passou o tempo e nada. Aí eu falei com ela de novo, ô Agnes, faz agora em inglês pra mim. Aí às vezes o pessoal não fala francês, sei lá. Aí ela escreveu outro selo e mandei. E nada. E passaram-se meses, Português, cara. né, agora. Resultado, um dia eu cheguei a falar, meu, quer saber? Eu vou escrever em português. Aí escrevi eu de cunho próprio uma cartinha, falei, eu queria informação sobre a Legião, blá blá. O terceiro selo, e mandei. Depois de um tempo vem a resposta. Cara, isso foi quase um ano. Eu tenho isso em casa, a data de que tem quase um ano para eu receber a carta com as informações da Legião. E o que vinha de informação? Eu tenho a carta até hoje, falha minha, devia ter trazido, mas... Chegou em envelopão, que eu fiquei todo... Fiquei super, né? Abri em português a carta. São meras orientações, não há nenhum compromisso. Né? Não, de maneira alguma, mas era um documento numerado, um documento oficial, com número ali do... Acho que era o BPLE, de Departamento Pessoal da Legião, eu não lembro. Aí é bobagem, não sei se era isso. Falando das condições mínimas, 17 aos 40 anos, que eu deveria chegar por conta e risco num dos postos de alistamento da Legião. E de lá eu deveria levar uma peça de identidade. Dali eu seria enviado para Marsella não, para Aubagne, no 1º Regimento Estrangeiro. Ali eu passaria por exame. Se eu fosse aceito, daria-se continuidade ao meu contrato. Curto e grosso. E depois dele falar, tinha uma tabela de soldo que eu não entendia de jeito nenhum. Porque eu não conseguia entender o que era CC, que era cabo-chefe, eu não entendia. Eu não entendia os acrônimos ali. Enfim, o tempo foi passando, eu não entendia aquela coisa, mas já estava decidido, porque eu já não conseguia mais entrar na AMAN, já tinha 24 anos, já tinha falsificado minha identidade para fazer mais um vestibular e não passei. Aí eu cheguei um dia em casa, eu já contei isso na outra entrevista, né? Tava meu pai e minha mãe assistindo televisão assim, eu lembro. Vou pra Legião. Eu cheguei de noite do ângulo. Momento. Eu chegava 10 da noite do ângulo, cara. Aí eu cheguei em casa, tava os dois assistindo televisão, cheguei, ó, pai, mãe, eu recebi isso aqui, ó. Se eu não passar esse ano na mão, eu vou pra lá. Eu lembro que os dois leram assim, olharam pro outro e continuaram assistindo. No comments. Não falaram nada. Mas eles já sabiam que, cara, eu tava que nem um tomahawk, eu já tinha aproado, eu não ia sair daquilo, né? Eles sabiam que eu queria ser milico e não tinha jeito. E eu sei que fácil, da data que eu entrei em contato com o endereço da Legião até eu sair do Brasil e tudo, passou-se um ano e meio, quase 2. Processo. Porque eu não tinha condições ainda de chegar lá. E na época ainda tinha que ter visto para entrar na França, era uma época de ataque terrorista, 86, 87, e acabou que eu consegui ir só para Guiana. E olha ainda como a comunicação implica, coisa que não tem hoje. Eu escrevi depois para a Legião, se alguém escreveu, eles me falaram que eu poderia ir me alistar na Guiana francesa, aqui em cima. Aí eu falei, bom, eu não tenho dinheiro para ir para a França, mas para a Guiana eu tinha conseguido um navio. Uma amiga minha me conseguiu uma passagem. Cabotagem? Num navio de cabotagem, navio de container. Fui eu lá com o capitão Haddock lá dentro, do Tintim. Cara, fui costeando a margem do Brasil inteiro, cheguei lá em Manaus, aí, você vê, eu não tinha dinheiro, cara. Fazia parte da aventura. Aí eu cheguei em Manaus, aí fiquei sabendo que meu pai estava doente. Aí voltei para São Paulo, meu pai faleceu, enfim, acabei ficando mais um ano no Brasil aqui, até arrumar a vida da minha família, minha mãe. Aí nos cotizamos e peguei um avião direto para Guiana. Aí fui direto a Kourou, a Caiana, que é a capital da Guiana. Ali eu cheguei no dia, se eu lembro, no dia 26 de janeiro eu cheguei lá. 26 de abril eu saí de lá, eu fiquei exatos 90 dias na Guiana. Só que,
Quando eu cheguei no 3º Regimento Estrangeiro de Infantaria, que se ocupa da segurança do projeto Ariane, eu cheguei lá, queria me alistar aqui, né? Eu vim me alistar, todo contente. Falei, finalmente consegui, né? Aí os caras falaram, mas o que você está fazendo aqui, né? Me alistar. Ele falou, não, dá. Eu falei, mas peraí, eu escrevi uma carta, me falaram que dava. Eu falei, não dá mais, não. Eu falei, como assim não dá, né? Pô, tinha brasileiro que vinha se alistar, a gente punha no avião do exército aqui, ele chegava lá, só que um ou outro lá acabou se mandando, aproveitou a carona, então não tem mais essa história. Eu falei, pô, e por que a gente não soube disso, né? Mas enfim, eu não pude contestar nada, eu sei que eu perdi a viagem. Olha aí, cara, por causa de comunicação. Bateu com a porta na cara pela segunda vez. Então, não. Eu tava Chegou lá, Na Guiana. eu tava na Guiana lá. Foi de novo, não tava. Aí chegou lá, não dava. Aí eu falei, putz, grila. Aí eu peguei um ônibusinho que eles têm, não sei nem como é que eles chamam aquilo, é uma Kombi, melhor. Bufeta, Navete. como eles dizem lá. Navete. Navete. Mas era Navete daquele jeito, né? Dali voltei e acabou. Bom, a história eu não vou entrar em detalhe, vai prolongar demais. Eu sei que exatos 90 dias. No dia 26 de março eu consegui embarcar para a França. De 87. Aí você foi pra Albany. Direto pra... Na ilha eu fui para Paris. Desembarquei em Paris. No dia dei uma volta em Paris, fui no Fort Nogent lá, conversei com eles. Ele já queria que eu assinasse na hora, ali vem, super solícito. Mas eu falei, ó, peraí, primeiro eu tô com a minha mala ali no hotel. E segundo eu falei, eu quero ver a Torre Eiffel antes de entrar. Aí ele falou, claro, é o único momento que eles não te forçam a nada. É o único momento que ninguém força nada. Tudo bem. É o único momento. É o peixe em volta da isca. É a bruxa na casa de É dois. a única hora que você fala, eu não quero, eu não tô afim hoje. Aí Não, vai lá, vê a torre e volta aqui. Vai bem, vai lá. Tem que tomar um café na volta. Aí eu fui, fiquei mais uns 2 dias, aí tomei coragem. E quando você entra, né? Quando eu entrei para ver, né? Você toma um susto, né? Porque você tem toda uma expectativa. Você nunca tinha visto esse pessoal nem nada. De repente eu entro dentro de um forte deles, que o forte já é algo imponente, né? Aquele forte, eu não lembro mais da história, é um negócio assustador, aquele Fort Nogent, uma coisa linda nos arredores de Paris. As paredes com metros de espessura, é um negócio bonito, cara. Mas quando você entra lá, eu já dei de cara com aquele monte de legionário, os caras adorar o chefe lá, velhão, com as caras de mal, com aquela bolha. Eu falei, meu amigo, onde eu tô me metendo, Os né? caras há 1 ano de se aposentar, sabe? Tudo cara de mal, de saco cheio. Eu falei, meu, que gelada, né, cara? Mas aí eu saí, eu falei, depois de 2 dias, eu falei, não, cara, peraí, eu cheguei até aqui, vou fazer o quê? Vou voltar? Não, ser reledão, né? Aperta o dente e vambora. Aí no dia 29 eu cheguei lá, e no dia 30 de abril. 30 de abril. Aliás, desculpa, 1º de abril. Eu assinei o contrato no dia da mentira. Meu contrato iniciou no dia da mentira. O contrato inicial, né? Aquele que você assina aí. Né? Quando você assina logo no ato da tua apresentação. Aquilo não é nada, né? Mas se você der continuidade, ele retroage aquela data. Sim. Dali, eu fiquei alguns dias ali, já me enfiaram num trem, dali Albany, aí passei em tudo, aí a vida continua. Mas você vê, ó, o gap de tempo, cara. Foi quanto tempo? 1 ano e meio? Pra mais, cara, até eu mandar a carta, receber a resposta da 3ª tentativa. Tudo bem, o tempo que o dinheiro para chegar até lá é algo inerente, até hoje é um problema, né? Mas eu digo, a parte foi mais de 1 ano para eu ter as informações. E depois ainda tive informação errada. Para Guiana. Hoje em dia você não vai mais para Guiana. O cara que quer ir, ele sabe que não deve ir para Guiana. Porque no celular dele, ele já viu que não é. Tudo lindo. Então, esse negócio do alistamento é comparando... Como é que se deu e quanto tempo levou? Então, você viu o tempo que eu levei, agora é o dele. Eu não sei como é. Basicamente em cima de tráfego de informação o problema. É muito diferente, porque eu lembro que a primeira ideia que eu tive de alistamento da Legião foi quando eu estava servindo o CPUR aqui. E aí foi onde eu descobri que existia a Legião. Alguém lá dentro me falou, Legião Estrangeiro. Aí eu lembro que eu vim pra casa, tava no início da internet. Então, já muda tudo. Aí a primeira coisa que eu fiz, nem Google tinha. Acho que tinha, Yahoo. Mas assim, era, sei lá, Yahoo. E aí começa a pesquisar e eu lembro,
assim, de ver algumas coisas, assim, umas páginas, aquelas páginas dos anos 90, sabe? Assim, era muito básico. É Assim. cair naquele livro, não é? Quem que escreveu aquele livro, A Legião Estrangeira? Não é a Clarice Lispector, se não me engano? Tem um livro, sim. A Legião Estrangeira. Não é da Clarice? Sim. Eu ia procurar, mas eu não quero ler romance. Né? É verdade. Não queria ver. Não, e aí eu lembro assim que pra mim ficou muito vago, aí eu falei assim, não, eu não tenho informação suficiente pra eu tomar essa decisão. Olha a diferença, né? Ainda era. Assim, é muito Nutella, né, pra mim já. E talvez se eu tivesse da época dele, eu nem teria me listado. Porque depois, em 2010, que aí eu lembro que já tinha internet, aí tinha o YouTube, aí começa a ter uns vídeos de alistamento da Legião no YouTube, aí eu comecei a assistir, e aí tinha o Orkut. Aí no Orkut eu entrei tinha a comunidade da Legião Estrangeira e o bispo, ele, cara, respondia a todo mundo, assim, falava com todo mundo. O bispo já estava em serviço? Já estava em serviço. Um abraço pro bispo aí. Um abraço pro bispo. Hoje ele é sargento, suboficial, enfermeiro lá no Saiu, voltou. É, exatamente. Esse aí tá bem, esse aí é um ótimo. Ele é muito gente boa. E aí eu comecei a trocar muita ideia com ele pelo Orkut, vendo tudo, assim, lendo tudo. E aí foi que eu tomei a decisão, porque aí eu me senti seguro, assim, eu sei pra onde eu tô indo. Então, aí eu lembro que, aí tomei a decisão, vou entrar na Legião, ok. Aí já peguei na internet aonde que pegava o trem, aonde que ia, exato. Já foi com roteirinho. Mapa, roteirinho, tudo no caderno escrito, eu saio daqui, eu desço aqui, chego ali. Muito fácil isso aí. Eu chego aqui, vou pra lá, entendeu? Hoje tá mais fácil ainda, porque hoje o cara pega um Uber. Exato. Ele pega um Uber e acabou. Ainda que quando eu me alistei, eu tive que sair do aeroporto, pegar o metrô, sabe? Da onde que eu tô indo. Pior, hoje em dia já tem até aquele 71 lá que falou que te espera no aeroporto ainda. Não caia nessa. Quem quer ir, não caia nessa. Tem vários. Intermediário, tem coiote pra ali. Parece CBC lá, parece que junte grupos, né? Não caiam nessa. Não caiam no coiote. Cara, hoje tá mais fácil do que nunca se alistar na Legião Estrangeira, então realmente não há necessidade de intermediário. Mas tinha os coiotes na época. E só que eu não fui visitar nada. Eu saí direto porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha o dinheiro da passagem e eu tinha 200 euros. Só. Eu tinha $500 quando saí de São Paulo. Então, assim, eu não tinha dinheiro pra nada. Eu sei que eu comi no McDonald's, Royale with Cheese, né? Tinha que comer, cara. Estou aqui, né? E daí foi, né? Realizei o sonho, que eu nem... Esse foi um bônus. Maurício queria ver a Torre Eiffel. Luiz já... Não, eu falei, puta, eu preciso comer. E assim, eu lembro que eu tive uma dificuldade em achar assim, um lugar. Eu comecei a perguntar pra todo mundo, e perguntando em inglês, e um italiano meio arrastado, e francês, parisiense, mano. Se você não fala francês perfeito, eles te ignoram. Então, aí eu tive um pouco de dificuldade com isso, mas aí... Do nada achei um brasileiro lá. Eu vi um cara falando francês e eu identifiquei que ele tinha sotaque de português. Eu falei, você é brasileiro? Ele, sou. Eu preciso comprar um cartão para avisar para minha família que eu cheguei na França, que eu vou me alistar. E aí o cara, então, você vai lá na tabacaria, porque eu não tava conseguindo fazer esse esquema. Eu tinha achado o quartel, mas eu queria ligar em casa para avisar minha família que eu tava indo. Quanto tempo você ia porque aí era 6 meses, 4 meses sem falar com a família. E aí o cara que me ajudou tal, aí eu fui direto, mano. Entrei direto no quartel, assim, fiz só esse rolê de ligar pra minha família antes. Tinha um orelhão ali numa cabine ali na frente do Ford Nogent, ali na porta. Liguei lá, falei, ó, tá tudo bem, fui bem de viagem, não tinha celular na época e tô entrando. Então, assim, já a questão da informação já mudou. Assim, Qual já foi o timeline, mais ou menos? Qual foi? Meses. Assim, 2, 3, assim, foi... Eu não tinha dinheiro para passagem. Eu já queria ir pra Legião, só que não tinha dinheiro para passagem. Aí, eu trabalhava com segurança de evento. Né? Eu fiz um acordo. Eu trabalhava com segurança de evento na época, e na época veio um cara que era um ex-chefe meu de uma empresa de segurança que eu trabalhava. E ele falou assim, eu tô precisando de um coordenador de segurança
pro rodeio de Jaguariúna. Eu falei, beleza. Ele, quanto que você cobra? Eu falei, uma passagem pra França. Aí ele, pode ser das minhas milhas, porque o cara é dono da empresa. Você me levando pra lá, velho, do que você quiser. É assim, saiu de graça pra ele. Me põe no avião. Saiu de graça pra ele, saiu de graça pra mim. Sabia disso. Né? Aí fiz o rodeio de Jaguariúna, meu último evento, trabalhando eu trabalhava muito em evento, micareta, essas coisas. Cinto de segurança. Cinto de segurança. Aí fiz esse evento, o cara me mandou a passar para que dia que você quer. Aí olha o dia que eu escolhi, 6 de junho. O dia de desembarque da Normandia. Eu falei, não, eu quero que seja simbólico. Desembarcar no mesmo dia. Desembarcar na França no mesmo dia. Só que aí não deu. Aí teve que ser postergado pro dia 22 de junho. Aí dia 22 eu peguei o avião. Dia perdeu o Marrabit então, pô. Tava tudo tranquilo. Saiu por Marrabit aí te mandaram pra... Cheguei dia 23, já tava tudo invadido. Já tinha invadido, pô. E aí entrei no passagem de graça, cheguei lá, fiz esse esquema, mas assim, foi muito rápido. De graça não, né, cara? Seguiu, trabalhou. Não, sim, mas foram 2 meses, 3 meses, entendeu? Não teve nada disso daí. Como você falou, poderia ter te feito desistir no meio do caminho se tivesse... Eu não teria me alistado na época dele, porque eu não tenho informação, entendeu? Assim, é literalmente um salto de fé. À medida que essas coisas foram se tornando mais fáceis por informação, a paciência das pessoas também diminuiu, né? Se acostumaram com prazos menores e tal. Mas hoje você entrar no site da Legião, ele está em português, inclusive. Tem filminho te ensinando a parte física. Olha, tem que fazer isso, tem o Luc Léger, que é não sei o que, até hoje aquela coisa complicada do Luc Léger. Eu fui lá sem saber o que era Luc Léger. Eu nunca fiz, quase reprovei. Não tinha. Quando eu fui, nem isso tinha. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não tinha ideia. No dia que eu passei na porta, eles me chamaram. Eu falei, não sei se vão me chamar ou não, não sei o que tem que fazer, eu só tô aqui. Não, e hoje? Hoje, o cara desce do aeroporto, Uber. Tá na porta lá. Tá na porta. Quanto tempo você demorou quando você se alistou? Qual foi a primeira ligação que você fez pra sua casa? Quanto tempo demorou? Não sei. Foi já no final da instrução. Porque quando... Bom, não tinha que entregar nada, né? Quando você entra, né? Que eles põem um envelope, ele põe tudo que é teu, né? Eu só pus um pouco de dinheiro, meus documentos, um cortador de unha e um negocinho. O dicionário deixaram comigo e um livrinho que eu escrevia meu diário. Isso deixaram comigo. O resto levaram tudo. Então eu não tinha comunicação nenhuma. Já estava avisado que eu não ia ter comunicação nenhuma. Mas lá em Castel. Então, aí cheguei em Castel. Orelhões, né? Mas não tinha cartão. Mas tinha os telefones lá na cozinha? Já tinha. No refeitório tinha uns telefones. Tinha uns orelhões, mas se eu não tinha dinheiro, eu ia comprar o quê? E lá também, você tava na instrução, você ia comprar o quê? Você comprava... não tinha tempo, né? Também não, era aquele negócio cronometrado. Você ia lá no foyer, como é que fala foyer em português? Tipo a loja. Na lojinha que tem lá. E você ia comprar o quê? Você ia querer comprar um chocolate para comer rapidinho escondido, né? E o Smith para fazer fogo, você comprava coisa tua ali. Você não podia ficar comprando cartão. Super. E se comprasse cartão, era sabido que você seria mandado embora. Tava muito claro isso. Tinha orelhão, mas não poderia fazer. Eles são claros. Sabe o que é pior? A gente todo dia andava e passava em frente ao orelhão. E você, cara, você sabendo que a tua família não tem notícia de você há 2, 3 meses. Mas eu já estava brifado, porque, por exemplo, no dia que eu liguei para minha mãe, meu pai já tinha falecido, né? Minha mãe era casada e, bom, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu estou entrando agora, não sei quando eu volto. Então não sei quando eu ligo. Isso pré, né? Foi quando eu desembarquei em Paris, lá, quando eu conheci a Torre Eiffel, aí eu tomei a coragem, falei, agora vamos, que eu também tava com uma puta fome, né? Tava com vontade de comer, pô. Então aí eu me alistei, pouco antes eu liguei minha mãe e falei, a partir de agora eu não sei quando eu vou ligar. Eu lembro que acho que eu posso falar o nome dele, o Leal, que era um cabo que era brasileiro, um gaúcho que fez a minha instrução, ele não me deu refresco nenhum, hein? Ele não me
deu canja nenhuma, mas um dia ele falou, não, agora você... Tem alguns ali que já podiam chamar em casa, já podiam telefonar para casa. Aí ele falou, não, tu pode ligar para tua casa. Porque eu não estava sob anonimato. Ah, tá. Quer dizer, eu não pedi o anonimato para entrar lá. E quem está lá fugindo ou alguma razão pede que mude a identidade total... Mas não era obrigatório? Então. Não, lá você muda... Não, se você pedir o anonimato, ele muda o teu nome inteiro. Eu não pedi anonimato. Eu não pedi, eles Também? mudaram. Tem que mudar. Não, então, eu não pedi anonimato. Escolheram o teu nome. Escolheram o meu nome. Não, para mim tiraram o nome do meio. Tiraram o Arruda do meu nome. Então, Juridicamente, agora eu não sei, realmente eu não sei. Mudaram a tua data de nascimento? Não, só tiraram o Arruda. Eles mudaram tudo. Nome de pai, nome de mãe, cidade onde eu nasci em Brasília. Data de nascimento, tirando só o ano que eles mantiveram. Mistérios. E o nome eles mudaram e assim, eu não escolhi nada. Não. Mas eu sei, olha, que foi fácil, foram 2, 3 meses sem ligar para casa. Mas eu, pessoalmente, eu não tinha essa agonia de ligar para casa. Nenhuma. Tava lá na boa e eu escrevia, também quando eles deixaram escrever, eu comecei a escrever, que eu adorava aquele envelope com o emblema da Legião, achava um negócio assustado. Olha que troço legal, eu vibrava com aquilo, né? Então eu tenho até hoje alguns envelopes com a granada da Legião, Ruge Vera ali no envelopão. Então quando começou a autorização para me comunicar, era assim porque era mais barato do que comprar um cartãozinho, que nem tinha cartão, acho que na época, 88, cara. Era ficha. Eu acho que era, eu acho que nem era, olha, não sei. Eu acho que era cartão magnético já. Em 92, na Inglaterra, era moeda. Não tinha cartão. Então, eu lembro que em Calvi eu comecei a usar cartão. Calvi eu lembro que já tinha cartão. Durava rápido. Eu já escrevia falando que eu não ia dar nem bom dia, nem boa tarde. Eu ia dar direto ao sono. Porque o negócio sumia. Mas durante a instrução eu acho que não era moeda ainda. Não posso dizer, não lembro. Mas demorou 3, 4 meses, cara, pra falar com ele. Não podia falar com ninguém. Sabe? No teu caso, como é que foi? Foi praticamente, foi bem igual. Assim, foi mais ou menos uns 3 meses. Só que assim, não tinha telefone, não tinha nada. Naquela época também não tinha muito smartphone, estava começando o smartphone. Só que eu lembro que eu trabalhei na cozinha. E quando você trabalhava bem ali, não enchia o saco de ninguém, fazia tudo um negócio bonitinho, os cozinheiros deixavam, te liberava, fazia vista grossa. Porque na cozinha tudo acontece. A cozinha é poderosa, a cozinha comanda o quartel, mano. E assim, porque eu lembro que tinha uns orelhões bem na entrada do foyer, né? Que é a loja, é um prédio só, a loja e o refeitório. Então, quando você vai trabalhar na cozinha, você está no refeitório e você está destacado, quando você está na cozinha, você está destacado do organograma do pelotão. Eles estão fazendo o que eles têm que fazer e você está fora, você está no organograma da cozinha. Então, eu terminei o trabalho rápido, lá por umas 3 horas da tarde, a galera do pelotão estavam se ferrando em outro lugar e... chefe, eu posso dar uma ligadinha aqui rapidinho pra minha família? Vai, tá bom, sabe? Tipo, vai. Aí ia lá, aí a primeira ligação que eu fiz foi essa, assim, foi mais ou menos uns 2, 3 meses já de Legião. E depois, quando a gente foi pra Formiguer, aquela semana que a gente vai lá pra Formiguer, lá que... Formigueira eu não fiz. Era aqui que era a fazenda, a Ferma? Não, tem uma depois da Ferme tem... Não, foi... Agora Ferme é fazenda, né? Não foi a Semana Verde, para quem é do EB aqui. Depois de 3 semanas verdes, né? Não foi na Ferme. Foi... Em algum momento da instrução, nós fomos pra Formigueiro, que é a casa de montanha lá que tem na Legião. Não fui não. E eu fui no verão. Ainda no inverno você faz esqui e tal. Não, nunca fiz. E no verão é tipo uma semana de off da instrução. É bem no meio da instrução, assim, que você tá bem tranquilo. E eu lembro que lá eles falaram, alguém aqui quer ligar pra família? Eu quero. Aí eles deixaram lá 5 minutinhos por um. É tipo uma colônia esse lugar? É uma colônia de férias. É uma colônia de férias. Tem o do litoral e da montanha.
Não, mas, nossa, foi bem legal, inclusive. Assim, se você é legionário, é uma cabana na montanha da Legião. Fica os caras lá. Bem isolado mesmo. Bem isolado. Mas, Tem nem como fugir de Com lá. o campo minado em volta, mas tudo bem, não precisa falar disso. Mas quem foge, né? Tem um atirador de elite Já 24 te horas pega ali, ali, né? Correr, fugir em zigue-zague. Não, então, lá, assim, tipo uma colônia mesmo, assim, é uma casa de campo, uma casa de montanha. E em algum momento da instrução, você tira uma semana ali de... off, assim. Você tá no contexto de instrução e tudo mais, mas os instrutores dão uma aliviada, assim. Você faz as atividades, tem que fazer, se você fizer merda, você Tira o pé do acelerador um pouquinho. mas tira um pouco do negócio do 5 minutos pra tomar banho, 5 minutos pra isso, 5 minutos pra aquilo. Dá uma relaxada. Aí lá, eu liguei também. E você não foi depois de receber o cap branco? Acho que sim. Acho que sim, foi. Que normalmente é tipo uma recompensa. Você já passou Eu acho que foi exatamente depois do cap branco, se não me engano. Eu não tenho certeza agora, dele, mas né? acho que foi exatamente depois que você passou o ritual de aceitação, né? Depois que você fez aquele ritual para receber o cap branco, agora vamos soltar um pouquinho. Ó. Tá vendo? Agora você mereceu, agora você dá uma descansada. Porque depois que você pega o cap branco, mesmo que você é recruta, você é um pouco mais aceito ali. Você já tem o cap branco, então... Não, teu ego já tá lá em cima, né? Pô, só de você conseguir... Mas você já passa a ser alguém ali. Você já pode montar guarda, entende? Eu pelo menos não podia montar guarda. Você não pode montar guarda porque você não tem o cap blanc. Você não tem cap blanc. E o cap blanc é o uniforme da guarda. Entendeu? É o ícone, né, praticamente. Maurício, e no teu tempo, o que aconteceu depois que você recebeu o cap blanc? Você teve aí uma semaninha de descompressão? Como é que... Não, eu tive uma semana para curar as bolhas, né? Que terror, cara, que terror. Eu tenho pé de moça, cara, foi terrível. Pra mim, mas todo mundo tem pé de moça com aquele Rangers lá. Não, foi terrível. Aquilo lá, tanto que eu fui, chegou um momento, ele mandou embarcar, falou, não, chegou no limite, não tem porquê. Mas enfim. Tá chegando no osso. Recebi o cap branco, né? E... Pô, tem muita coisa que já fugiu. Em 80, né, cara? Muita coisa. Cartier Libre. Então... Vamos resgatando essa memória aí. Mas o interessante é que quando... É meio um ritual de passagem, né? Quando o rapaz entra na Legião, enquanto ele não recebeu o cap branco, ele meio que não é considerado um legionário. Ele ainda chama ele de EV, Engagé Volontaire. Engajado voluntário. Ele ainda não tem, é o trainee. É aquele trainee. Estagiário. É o estagiário, sabe? Aquele que os caras falam, ó, vai tirar xero. Vai tirar xero, quiser, vai... Sabe? É aquele cara lá, né? Vai... Aí quando eu recebi o cap branco, então aí você já fala, caraca, vou dar aula pro Rambo. Posso dar aula pro Rambo. Aí você tá com o teu ego inflado, né? Tá todo dolorido ainda, mas você vê que você, de uma maneira ou de outra, você tem já um tratamento um pouco melhor. Você viu que... Você se sente um pouco mais parte um ritual de aceitação, cara, porque tem tanta coisa em cima disso e você nunca sabe se você vai conseguir ou não. E querendo ou não, a Red Marcha, né, a marcha vermelha, é algo probatório para todo mundo. Acho que até hoje é algo probatório. É algo que te leva ao limite. É tomar posse, né, praticamente. Então, quando você consegue aquilo, você tem já eles dão naturalmente uma cordinha assim, né? Deixa o cachorro sentar agora, tira um pouquinho da coleira, deixa ele descansar na grama. Ele foi para Formiguer, né? Eu não me recordo de ter ido para lugar nenhum. Eu lembro do que a gente comentou em off, que é do Quartier Libre, né? Que é o Quartier Livre, é o quartel livre. É o momento que você acha que nunca ia acontecer com você, né? Você fala, isso aí não pertence a mim, que é você sair do quartel livre. Isso pela primeira vez em 6 meses. Você nos primeiros 6 meses que você não sabe, porque não tinha relógio, você já não tinha ideia de tempo e espaço. Então aquela história, falou, o que é isso de sair pra rua? Isso não existe, isso é deles. Mas aí quando você põe o cap, você começa a falar, peraí, acho que eu também posso. E aí vem um belo dia e eles falam, não, hoje vai ter o Quartier Libre. Aí fala, caraca, né? Aí a gente ia lá pra lojinha, não, nem sei se é pra lojinha, mas ele vinha com um carnezinho aqui do passe. É um tiquezinho escrito Quartier Libre. Aquele passe você tira,
nele, eu tenho ele até hoje, cara, tem no meu álbum, eu tinha que ter trazido ele. A gente põe insert na foto. Você tem o seu nome, a tua companhia, o nome do comandante, o nome do ajudante e... As assinaturas do ADU e... Tem 4 ou 6... Fala sério. Tem 4 ou 6 assinaturas. Carimbo, Carimbo. Burocrático, hein? Aí você abrindo uma recebe empresa. pra dizer que você pode ser. Você fala, meu Deus, eu posso sair, né? Aí tem todo um ritual que dá pra fazer um livro, né? Em 8 capítulos, com a saída. Que na época era uniforme, agora não é mais, por causa de terrorismo, essas coisas. Agora pode sair paisano? Agora pode sair paisano, mas na época era uniforme. Montado. Então era toda uma inspeção um dia antes do teu uniforme, passar roupa, camisa de 15 vincos, aquela história toda. Aí você saía pra cidade. Só que você sai pra cidade, você não sabe. Fica maravilhado, né? É pinto no lixo, cara. Você tá totalmente perdido, você não sabe o que fazer. Eu tinha 4 horas. Esse meu cartão livre tinha mais carimbo do que horas. Passaporte do que do tempo livre. Eu tinha 4 horas, cara. Eu saí pra cidade lá de Castelo, falei, meu Deus, então eu quero comer, eu quero ir no cinema, eu quero comprar, eu quero fazer tudo. No fim, o que eu fiz? Eu entrei numa boulangerie, enchi a cara de doce. Era um desespero que eu comia de bolo doce, aquelas coisas aradas. Comprei umas coisas que eu precisava lá para escrever, eu não lembro. Assim, quando dei uma volta na cidade, assim, sabe, um ET. Aí com a PM passando toda hora, né? É o equivalente a PE, né? Lá a gente chama Polícia Militar, que era da Legião. Passando, olhando, né? É como se soltasse uma criança no parquinho, mas né? você ficava avulso, não ficava em grupo. É mesmo. Mas acabava ficando em grupo, porque a gente tá em grupo há 6 meses, então o cérebro não consegue mais ficar sozinho. Totalmente deslocado, cara. Totalmente. Você tá num local que você não tem telefone, você não tem relógio, você sabe que é dia ou noite quando muda a claridade. Você tá num regime que é proposital isso, é para te mudar, para tirar do teu mindset de civil para pôr no padrão Legião. Então você entra, você está totalmente no padrão dia a dia de Legião. De repente o cara te volta no tempo. Então você não sabe o que fazer. Era incrível isso, eu achei incrível. Assim, a sensação que dava assim era, imagina o teu cérebro sendo bombardeado pela doutrinação militar durante 4 meses. E de repente o cara chegava assim, sem expectativas, sem expectativa nenhuma. Você perde noção, você total. assim, o tempo todo imerso, 100% tão imerso que você esquece as coisas da vida civil. Eles tinham aquele negócio de cantar música, assim, eu não lembrava das músicas, de cantar, canta uma música aí da tua terra. Eu não lembrava, porque eu não lembrava de nada, assim, então lavagem cerebral. E aí, de repente, o cara falou assim, ó, você vai ter 4 horas pra sair na cidade e você tá livre, sabe? O teu hipotálamo, assim, no cérebro, tô livre, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser. Mas cidade, o que é isso, né? E assim, a expectativa... Depois do muro? Não, e aí, assim, a gente fica tão condicionado, que eu percebi isso várias vezes, quando a gente sai de Cartier Livre, saía todo mundo no grupo, aí saiu o teu grupinho, aí a gente ia no mesmo lugar e pedia a mesma comida. Que nem turista japonês, né? A gente tá tão acostumado, a gente sentava 3, 4 caras na mesa, 4 cervejas, 4 entrecotes e 4 creme brulee. Aí pedia tudo igual pra todo mundo, porque é o que a gente tá acostumado. Assim, só falava de quartel. Só falava de quartel. Que mais, né? E ficava perdido. Comia doce igual compulsivo, porque eu também fiquei compulsivo com doce. Não tinha muito doce. No básico, porque assim, não tinha nada. Era total. Era aquela comida ali, 5 minutos pra comer, 5 minutos pra isso, 5 minutos pra aquilo. Era bem restrito. Só que aí vinha, umas vezes por semana, vinha um cara do foyer. É o mercadinho lá. Mercadinho. A lojinha. Mercadinho móvel. Principalmente na fazenda, na Ferme. Que estava bem isolado. A única pessoas que você via eram os caras do teu pelotão. Imagina um mês só bem com isso. Detalhe, eles se revezam, né? Os legionários são aqueles 5, mas o quadro que te forma, eles se revezam. Entende? Então eles estão sempre descansados. No fim de semana o tenente tudo, ele não precisa estar lá, mas tem 2, 3 sargentos, então eles trocam. Então eles estão sempre com a bateria carregada. E você está sempre ali no drill, no treino. Os caras vinham com foyer, chocolate, cigarro. Imagina.
Aí os caras do cigarro iam lá, os caras tremendo, nego, porque acabava o cigarro no meio da semana, o cara vinha todo domingo. 2, 3 dias sem. Na quinta-feira já ninguém mais tinha cigarro. E aí os caras começavam a fumar bituca do chão. Acabava a bituca do chão. Os caras eu quase briguei com um italiano, porque ele tava com crise de abstinência de tabaco. E ele tava assim, sabe, nervo à flor da pele. Louco pra arrumar louco encrenca. pra arrumar encrenca. Assim, o cara era amigo meu. E eu falando pra ele, mano, você só tá com crise de abstinência. Você não tá falando essas merdas que você tá falando. Mas vocês não tinham na época ração com o caporal, não vinha mais o cigarro caporal, né? Não vinha. Na minha época vinha. Não, os caras que fumavam no básico, assim, era os caras pegando biquinho, assim, o negócio. Aqui. Aí vinha o foyer, cigarro e chocolate. Aí eu não fumava. Aí pegava. Aí eu quero um chocolate. Aí você dava um. Eu lembro que aconteceu isso. Você entra na filinha do foyer, eu falo, não vou pegar. Os caras vendiam uns pacotão assim, tipo, nível, sabe, de. Tipo, mano, sabe? De industrial, atacado, industrial, assim, de chocolate. Eu falei, não, eu quero 2. Eu não quero tudo isso. Aí eu dava 10 euros, porque era o que eu tinha. Dava 10 euros. Ele não me dava troco. Ele me dava 10 euros equivalente em chocolate. Eu falei, não, eu só quero 2. Ele, não enche o saco. Próximo. Aí eu saía com um pacote de chocolate, que eu nem queria. E na hora que eu saía, já tinha um cabo na porta. Comprando. Aí, mano, você vai comer tudo isso, chocolate, seu gordo, não sei o que, não sei o que lá. E tomava um esculacho. Tomava esculacho, entendeu? E aí depois ficava a semana inteira ouvindo, porque aí eu tava correndo, dava um problema no joelho. Tá vendo? Aquele monte de chocolate que você comprou, aí o que você vai falar, entendeu? Então, e aí eu fiquei muito compulsivo de chocolate, porque era o que tinha. Mas é açúcar, cara! Açúcar. Tinha cara no básico que... Eu lembro uma vez que tinha umas sobremesas que... Mas que eu ia falar, deve ser fruta, alguma coisa assim. Não, tinha umas sobremesas boas, viu? Come bem pra caramba. Não, lá tem uns negócios bons lá. E eu lembro que eu tava trabalhando na cozinha, aí eu já tava com... Tinha um cabo lá que eu já tava... Ele já tava alinhado com ele, assim, na ideia, o cara gostava de mim, eu gostava dele, gente boa, você não é tão burro igual os outros, sabe? Aquele negócio todo. E aí ele chegou pra mim, eu tava na cozinha, ele falou assim, ó, eu vou jogar, tem essas sobremesas aqui, joga tudo fora, porque tava vencida. Mas assim, um dia vencida. Sobremesa boa. Não fala pra ninguém. Se você falar, beleza. Aí eu joguei tudo fora. Não falei. Fora. Não, eu joguei fora mesmo, assim, não falei pra ninguém. Só que teve um cara que depois na guarda, ele todo dia, ele fazia a guarda à noite. Todo dia, à noite, ele revirava lixo. E o cara, sabe potinho de mel? Sabe aquelas amostrinhas grátis de mel, de geleia? Sim, claro. O cara pegava do lixo, igual o Smiggle, assim, sabe? Tipo, ficava curvado, assim, ó. E doce, cara. Comendo, assim, ó. Porque era, assim, eu acho que dava tanta restrição em tudo, porque você tá acostumado com essa vida aqui, cerveja, coca, o tempo todo. E aí você entra no exército, é tudo restrito. E tinha uma molecada que não aguentava, entendeu? Então, eu lembro desse cara e eu vi, assim, uma crise de abstinência mesmo. Assim, mas abstinência do mundo civil, sabe? Porque era no primeiro mês de fazenda, assim, de treinamento. Então, você via muito isso, assim, você via... eu mesmo, assim, eu comendo chocolate pra caramba. Eu nunca comi desse jeito. E você via a galera, assim, viciadona no negócio, assim, sabe? Tipo, meio que junkie de coisa, assim, de chocolate. Bastou ter o acesso que ela desvirtua mesmo. Não tem mais nada. Na necessidade. Era que você canalizava ali. Você não tinha onde extravasar nada. Entendeu? Era tudo muito restrito. Então, o mínimo que tinha, assim, de folga era onde você soltava os cachorros, Tem vários livros da Legião, mas tem um que fala muito desse aspecto do que a Legião diferencia, né? E ele fala em determinado momento justamente dessa quebra, desse banho de água fria, que é o quê? É pegar o civil
passou em tudo. Acabou de fazer castelo, acabou de fazer instrução, que ainda ele é um civil que passou, levou a primeira pincelada assim, bem de leve e deixaram usar um cap. Mas ele ainda não tem ele ainda não foi, como dizer, ele ainda não tem o perfil realmente. Ele se mostrou apto a adquirir a cultura da legião, né? Ele se mostrou apto a se transformar num legionário, mas ele ainda realmente não é, né? Mas ele fala, para chegar nesse ponto, uma das coisas é justamente quebrar, fazer a ruptura do que ele era e do que a legião quer que ele seja. Ou seja, acabar com aquele rapaz, com aquele indivíduo que está acostumado a comer bem tudo que quer, a mudar a televisão, assistir televisão, chamar pai, mãe. Aquele rapaz não existe mais. De repente ele vai entrar num quadro de quê? De valores daquela comunidade que ele escolheu, que ninguém chamou. Então tem algo muito implícito nisso quando você chega e fala, eu que pedi para vir aqui. Então, sempre que eu reclamei ou que reclamavam, alguém reclamava do sistema, o sargento já chegava e falou, meu amigo, ninguém te chamou aqui. Isso é frequentemente lembrado. Eu, inclusive, eu fiz uma reclamação lá, o ajudante, ele na hora ele tirou um dinheiro assim e falou, tá aqui, ó, deserta. Amanhã eu não quero te ver aqui. Eu falei, não sei. Quer dizer, ele me lembrou. Eu reclamei do negócio lá, o cara veio na cara dura, assim, sabe? Papum. Que a solução é a única. Então eu acho que essa história dessa vontade que a gente tem de comer doce, essas coisas, é justamente aquele ritual de passagem, que você está saindo do mundo civil, entrando no ritmo da legião. Cada um vai ter o seu, né? De repente tanto que no cachorro comendo com tabaco, por exemplo. O cara mas ele não pode fumar nesse meio tempo. Ele pode, só que não tem. Então Então, o cara que bebe muito refrigerante, com a privação. A privação. Então, quebra a rotina específica de cada um. E mas uma vez que você está no dia a dia, que você já é um legionário confirmado, já fez tudo, você pode encher o rabo o dia inteiro de doce, cara. Ninguém tá nem aí. Ou seja, você passou tem um período bebida probatório lá, ali. se às 9 horas você beber e ninguém te pegar, contanto que você mantenha o teu trabalho bem feito ou não era feito. Quer dizer, você já provou que você é um legionário, que você sabe o teu trabalho, você sabe o que você tem que fazer. Então você tem acesso a doce, tem acesso a todas essas coisas. Você pode sair de noite, se não tem nada que te prenda no quartel, mas eles... Que sempre tem. Tem. Mas então, você pode sair, na mas saída, sempre você pode sair, ter. mas você terminou esse negócio? Não. Então você não vai. O que hoje eu acho que está muito difícil. Sabe por quê? Porque quando a gente estava nesse ritual de passagem que estava na legião, você não tinha você não tinha input externo. Você não sabia o que estava acontecendo lá fora, você esquecia da família. Eu já estava com problema de falar português, cara. Olha isso. Tava gaguejando. Eu recebi uma carta uma vez com foto de amigo meu, por alguns instantes eu falei, o que é isso? É impressionante Quem são esse esses? efeito. Depois, sabe, foi rápido. Eu falei, caraca, cara, é do Brasil. É impressionante isso, porque quando eu voltei de férias a primeira vez, 1 ano de legião, eu lembro de entrar no meu quarto e aí eu comecei a abrir todos os armários e todas as gavetas para lembrar o que tinha, as coisas. Aí eu tenho essa experiência assim vívida de abrir a gaveta, nossa, eu tenho essa camiseta, eu tenho isso, eu tenho aquilo, assim, foi apagado da minha memória, assim, de tão... Assim, a impressão que eu tinha na época era que se a minha mente fosse uma casa, assim, tudo que tinha do Luiz foi empacotado e jogado num canto, de repente parou um caminhão verde e vermelho, e os caras começaram a descarregar coisas, assim, colocar na sala, assim... É um filme de ficção, que você é teletransportado para uma outra época. É impressionante, é impressionante. Mas aí, do ponto de vista da Legião, quando você chega nesse ponto, pra eles, bom. É o Nirvana. É o objetivo. É o objetivo. Agora, hoje, é um problema. Por quê? A partir do momento que você dá um pouquinho de linha pro rapaz, o rapaz recebe o cap branco, o que a gente ia fazer? Lembra? A gente ia comer doce, a gente ia dar uma voltinha na cidade. Ele vai tirar selfie hoje. O que o rapaz vai fazer quando ele recebe a primeira folga? Não é selfie não, cara. Ele vai ligar pra namorada que estava no Brasil. Ele vai rever família. Ele vai rever tudo. É muito mais difícil desconectar a pessoa você não hoje. desconecta. É por isso que eles estão com esses sérios problemas. A minha opinião minha, é o que eu já ouvi falar. O bispo que o diga e os outros que o digam, porque eles vão ver esse filme.
Os caras não desconectam. Desconecta mais. Não desconecta, então ele tá toda hora com aquele problema. É o Por novo isso que cenário. tá toda hora. O legionário chega pro capitão, minha mãe tá com. Meu cachorro ficou doente lá no ele tá Brasil, com eu os preciso problemas, voltar. manter os problemas. Porque Não é por aí. O rolê é assim, agora você é nosso. Sabe assim, agora você elege o pátria nossa. Agora aqui é a Você tua faz família. parte da família. Aqui é a família, Sua entendeu? preocupação Aqui, é o aqui teu dentro, negócio é aqui. E hoje? Entendeu? Como é que faz? Ele toda hora tem o feedback do mundo Eles anterior não a ele. conseguem mais fazer isso com tanta Atrapalha eficiência. muito. O cara vai pra uma missão sabendo que o pai tá doente, que a mãe tá doente. Liga de A mulher lá. vai ter o filho. Liga de lá. Olha, na época do Orkut, você tem ideia do que é? Eu estava em Angola, eu já era piloto, estava voando em Angola. E ele vai saber, não vou falar o nome. Mas eu no Orkut, lá no meu quarto, na época era Orkut, falando com um colega brasileiro nosso que estava no Afeganistão. O cara lá no meio do Olha lá, sofrimento. cara, como é que era a coisa hoje. É. E de repente eu lá conversando com ele ao vivo ali no fone, eu falei, que barulheira é essa? Ele falou, não, peraí que é o ataque diário aqui. Que todo dia o pessoal dava uns pipocos lá no quartel, enfim, coisa do dia. E eu ouvindo os tiros ali, cara. Que disse isso acontece hoje? Você lá lá no Afeganistão falando com a mulher. Quer dizer, você não foca no negócio. Por quê? Na tua cabeça você começa a ter divisão aqui. Você não foca, você tem divisão de... Você tem um conflito constante de emoções. Você volta para tua família, você volta a pensar em tudo que você deixou para trás. Não bate, cara. É por isso que tem muito cara indo embora, muito cara que não segura a onda, muito cara pirando lá dentro. Porque não desconecta Não totalmente. desconecta, cara. Não dá pra Isso é você um desafio desconectar. para eles. É um desafio para eles. E ao mesmo tempo eles não podem ficar sem celular. Inclusive, exato. Inclusive no operacional mesmo, quando eu tava saindo já lá para 2014, 2015, já tinha esse problema de todo mundo tá com o celular e o cara ia pra missão e botava uma selfie, partiu o Gabão, entendeu? Ou, sei lá, partiu Mali. Nem sabe a bobagem que fez. Entendeu? Né? Ele compromete então, tudo. O quartel, o que eles tiveram que fazer ali? Eles faziam perfis falsos no Facebook de mulher, geralmente mulher, botavam uma foto de uma menina bonita e tal, e ia adicionando todos os caras do quartel. Ia monitorando quem que ia vazar a informação. Olha, Isso em 2014, entendeu? Agora é TikTok, é Instagram, entendeu? Um departamento agora, só de se então, agora a operação ela deve ter escalado num nível absurdo, entendeu? Se adaptando, mas eles estavam com esse problema. Entendeu? Sabe o problema que a gente vê na Ucrânia, do cara... essa história que do eu não sei se é verdade. do cara fazendo selfie e no dia seguinte for bombardeado onde o cara fez selfie, claro. Você deixa rastro em tudo que você faz. Tudo. Você tem sempre um rastro ali. Não tem como hoje em dia você ficar incomunicável. Não tem como. O engraçado é que eu peguei a transição do celular. Se você tiver um celular, você vai ser preso. Se você não tiver o celular, você vai ser preso. Eu peguei essa fase de mudança. Ficava preso de qualquer jeito, né? Eu cheguei lá... Tava preso, na dúvida tá preso. Eu cheguei lá, pô... Eu queria comprar um computador. Queria ter um notebookzinho e tal pra ver vídeo, essas coisas, né? Pra distrair um pouco. E eu lembro que alguém chegou pra mim e falou assim, ó... Tinha um cara com notebook aqui, com celular, desculpa, tinha um cara com celular. A PM veio aqui, pegou o celular do cara, pegou uma furadeira, fez um furo no meio da tela do celular do cara e entregou pra ele, entendeu? Eu pensei que ia parafusar na perna dele. E eu escutei essa história que na época não tinha acontecido nem um ano atrás. E na sequência chega o sargento e fala assim, ó, todos os recrutas, os novos, vocês vão passar raporte capitão, né? Vão falar com o capitão, porque vocês vão ter que comprar um celular. Porque todo mundo tem que ter celular agora. Então assim, eu tava bem no meio do... Mudança brusca. Sabe, dessa transição de não pode e agora tem que. Entendeu? Então, assim, agora eu não faço ideia de como é que tá com essa história de TikTok e Instagram lá. Eu sei que tá um problema. O Tá comentário que eu mas, tenho dos colegas aí do nosso grupo ali é que eles têm problema sério. Bom, dando continuidade aqui no nosso bate-papo, 2 assuntos foram sugeridos para a gente abordar as diferenças. Um é a Promo
e outro é a participação em operações no Djibouti, que ambos estiveram, porém, em épocas diferentes. Então, aí eu havia sugerido, eu me apresentei rapidamente, não faltou a apresentação dele, porque ele já emendou em outra, né? E lembrando que Promo, para quem não sabe, é o período no regimento paraquedista que chama promoção. É o período que o legionário chegou, ele ainda não está apto ao salto, então ele está fazendo o treino de solo. Então está fazendo toda a parte teórica de como saltar, como não saltar, a gente chama de promoção. E a gente chama de promo, então para quem não entende. Então o cara não vai entender nada, né? O que promo, o que é isso? Né? Então, no caso, nós dois aqui fomos dos paraquedistas em épocas diferentes. Agora se apresenta um pouco, a gente dá continuidade, só para saber quem é o Gobo. Eu sou legionário paraquedista, servi no RAP em 2010 até 2015. E eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque tem os vídeos já contando a história, toda a sequência aí, quem quiser assistir aos outros vídeos aí que a gente fez. Ali eu conto em detalhes a minha experiência militar na Legião Estrangeira. Atualmente eu trabalho como artista, eu abdiquei totalmente da minha vida militar e decidi mudar totalmente o meu ramo aí de atuação. Então hoje eu trabalho como artista, trabalho com ilustrações, com desenhos em realidade virtual, e eu também faço essas peças de vídeo, essa caneca. Isso é muito legal. Essa caneca aqui que está disponível na loja do Vini, aí quem quiser fica à vontade aí, só entrar em contato com a loja. Pra quem não entendeu, aqui. Ela tem um colimador de um scope aqui, né, de um atirador de elite, e quando você olha através do copo, com líquido, né? Tem que ter líquido, normalmente cerveja. Aí você vê alguns supostos inimigos vindo por ali. Então é muito legal, você olha a caneca assim, como se estivesse olhando pelo visor, né? É muito legal isso aí. Ele teve uma ideia, uma tirada genial. Então essa caneca aí foi um dos produtos que a gente faz lá com a Ila, Vidros e Cristais, que é a loja onde eu faço esse trabalho. Então está disponível aí, é basicamente isso que eu faço. Pessoal, para quem está descobrindo o canal agora, tanto o Luiz quanto o Maurício, tem vídeos de entrevistas pessoais com eles, realizadas há algum tempo atrás. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do currículo, das motivações e do período que eles serviram em suas determinadas épocas, vai lá, a gente vai deixar uns cards aí. Vejam, prestigiem aí essas entrevistas. Okay? Ou venham na V-Unity. Sim. Ele nem tanto, acaba encontrando. Eu todo sábado que eu estou em São Paulo, todo sábado à tarde, para mim é natural, a família já nem reclama. Eu já venho para cá das 5, 6 até as 8h30, ele, mais os outros, o pessoal conselheiros. O pessoal que gosta de material militar, a gente vem aqui para tricotar coisa de material. Tomar um café. Um traz um negócio, outro traz uma baioneta, o outro traz o capacete do avô, e a gente fica um tempão aqui babando em cima do material. Para quem gosta de material militar, militaria, é o Clube do Bolinho isso aqui. É muito legal, é muito legal. Pessoal, esse vídeo é um oferecimento de Hila Vidros e Cristais, empresa com a qual o Gobo tem essa parceria de produção, não só das canecas, mas a arte dele está aplicada a diversos outros objetos de decoração e de utilidade doméstica também. Eu vou fazer um militar além dessa. Aí. Vou fazer. Aguardem novidades, e os contatos da Hila e do Luiz e do Maurício estão aqui na descrição do vídeo. Dito isso, vamos aos assuntos sugeridos aí. Promo. Cara, qual paraquedas que você usava? 691, lá, o 691. É o da Indochina. O ventral era lateral. Não, o ventral era totalmente à parte. Você tinha o principal, então, mas a alça e o ventral você enganchava aqui. Mas a alça do ventral era aquele lateral. Era. Ah, tá, era outro modelo. Era o meu, era antigo. O que eu usava era o 96, que era o... tem que traduzir, né? Eu tô boiando. Tem que traduzir. Eu fui para os paraquedistas em 88, antes da queda do Muro de Berlim, antes da Guerra do Golfo. Não tinha material, russo, né? Isso é engraçado na Legião. Nessa época não. Na Legião dele não tinha russo. Na época que eu tava, era lotado de russo. Mas é que a Legião, ela espelha, o alistamento da Legião, já falei, ela espelha o que está acontecendo no mundo. Exato. O que tinha na minha época? Qual era o grande número de nacionalidade, os anos 70 para 80? Era inglês. Era na época do arroxo da Madame de Ferro, lá que estava tendo um índice altíssimo de
de desemprego, tinha muito inglês entrando. Combatente da Malvinas. Isso. Segunda Guerra, acabou a Segunda Guerra, o que tinha na França? O que tinha na Legião? Conta. O que você acha? Francês, britânico. Alemão a rodo. Tem um livro que chama O Inimigo Útil. Eu esqueci o nome do autor. É um cara da polícia francesa que escreveu. Que fala justamente de como que o exército alemão, na hora que dissolveu ali o exército alemão, a Wehrmacht, né, do Hitler, pulverizou aquilo, uns fugiram, outros foram para a Argentina, sei lá, e a Legião ela absorveu muito desses caras. Assim. Porque em 45, 46 já começou o quê? A descolonização do Oriente Médio, já começou na Indochina. E de repente a França, quando ela pegou a Legião para começar a cooptar aquele mar de gente, de soldados alemães que estavam desmobilizando, ainda estavam em cárceres, ainda estavam em campos de prisioneiro, tem fotos da Legião que mostram os 2 legionários num banquinho desse escrito aqui, recrutamento. Você já viu essa foto? Ele chamava o rapaz com 25 anos que sobreviveu à Segunda Guerra, o que ele sabia fazer? Combate. Então, lado perdedor. Então, lado perdedor. Mas de repente a Legião estava enganjando um rapaz com altíssima experiência de combate, já sabia pilotar blindado, sabia utilizar morteiro, sabia tudo. Ele chegava dando aula. Então era uma mão de obra absurda que eles tiveram, vindo de graça. Em troca ele teria o quê? A liberdade dele no final do contrato. Tinha o pessoal da companhia Charlemagne também. Que eram os franceses que lutaram para os alemães na época. Aí quando a Alemanha perdeu, esses caras, eles foram expatriados. Assim, ninguém nem olhava para cara. Só a Legião que pegou. Aí sobrou a Legião. Tanto que as músicas que a gente canta, o que é? Tem muita influência da cultura alemã. No rap tem os dias de comida alemã. Tem chucrute e cerveja. Mas assim, pro pessoal que fala assim, então é nazista e tal. Mas assim, esses caras morreram na Indochina, né? Depois teve a batalha da Indochina, em Dien Bien Phu, e praticamente, pelo menos o pessoal do rap foi completamente dizimado na... Aí você pegou a fase de inglês. Eu peguei a fase de russo. Porque depois polonês, polonês... Da queda do Muro de Berlim. Anos 90, 2000, Balkans, né? Muito. Exato. Toda essa galera do ex-bloco soviético, entendeu? Então romeno, soviético, sérvio, polonês, próprio russo. Então, assim, é muito. Eram hordas, entendeu? Muita gente. Na parte de, assim, até influenciava aquela questão do alistamento lá que a gente estava falando, né, da cota da nacionalidade. Tinha muito cara que quando eu estava me alistando, foi dispensado. Com capacidade, mas... Com capacidade, só que porque simplesmente tem muito da nacionalidade do cara. Sabe se tem um percentual de cota, assim? Tem. Mas aí não é uma coisa... Agora na Legião, na época que eu fui no rap, devia ter uns 30, 40 brasileiros. Que é pouco. 5%. Seria um pra mim não tinha 10 na minha época. Então, na época dele já não tinha. Então, nesses últimos anos, a população latina na Legião cresceu muito. Grande parte das pessoas que consomem esse trabalho que a gente faz essa conversa são jovens que, por algum momento, desenvolveram esse interesse e estão buscando e encontram nossos vídeos. Então, por isso que a tendência ainda é crescer o número. A gente vai voltar para promo, mas não tem como. A gente discutiu há pouco, lembra? Do funil. É um dado aqui, dado técnico isso, do início dos anos 2000, que ainda é verdade. Ainda é realista. O número de pessoas que se apresentam num ano na Legião é em torno de 8 mil. Então, imagina um funil, a entrada é de 8 mil. Fazem todos os exames, médico, psicotécnico, tudo aquilo lá, daqueles ali 1.500 passam em tudo. Dos 1.500, eles vão reter 500. Então você vê, de 8 a 10 mil vai cair para 500. Então eles têm que ter um filtro muito grande. E como eu falei, de 1.500 que passam em tudo,
1.000 vão cair fora, ou Ainda seja, assim, 1.000 que passaram em tudo não são aceitos. Ou seja por causa de nacionalidade, seja por causa de simplesmente não convencerem o pessoal de que realmente eles... Não bateu o santo com o entrevistador. eles não vão dar motivação. Saúde, Então, quando perguntam para mim, perguntam para você, pô, mas qual a chance de eu entrar? É legal, dá para entrar? Eu falei, meu amigo, é um jogo de dados. É um jogo de dados. Você pode estar muito bem, você pode ser um SAS da vida. Mas, cara, se entrou 5, 6 caras antes da mesma nacionalidade, ou o cara achou que você não convenceu que você vai ficar lá... Um abraço. Ok, então a minha promo foi o quê? Aquela história, né? A gente não fala direito francês, você acaba tomando decisões as quais você não tomaria se tivesse a informação correta. Você foi para qual companhia? CCS, Companhia de Comando e Serviço. Por quê? Porque eu terminei a minha instrução em Castelnaudary, eu fui para Djibouti. De cara? De Castelnaudary você foi para Djibouti? De cara? De cara. Isso Então, na minha época é impossível. Pois é. Então eu fui direto, quer dizer, então eu de 0 tempo de instrução, fui direto para Djibouti, 13ª Meia Brigada. Lá eu passei a cabo, primeira classe, cabo. Quanto tempo de cabo? Você passou? 1 ano de serviço. Um ano de serviço? Quase 3. Que o rap é um planeta à parte lá dentro. Mas essa questão, desculpa cortar, de você de entrar tão rápido é questão de demanda e oferta, né? Entrar rápido aonde? Você passar... Não, era o normal, Já cara. sai- O tá. rap é atrasado. Entendi. Atrasado, quer dizer, o rap tem uma cinética diferente. Ele tem uma cinemática diferente. Ele se acha que nós somos Por isso, a parte. só para falar, é o único regimento da Legião Estrangeira onde ela só pega voluntário. Os outros regimentos ele pode te pegar, agora você vai para outro, menos os paraquedistas lá. Que é o código de lesão. Não sei exatamente, cara. Ele tem uma... Também tem uma Critério. questão de orgulho, assim. Tá. Paraquedista geralmente tende a se achar que é melhor que os outros. Então, mas voltando ao meu assunto, eu fiz... Quando eu fui para a Legião, quando eu fui para o rap, eu já tinha 2 anos e meio de serviço. Já era cabo. Então, quando eu cheguei no rap, no regimento estrangeiro paraquedista, eu fui fazer a promoção. E quando perguntaram lá, o que você quer falar? Quero ir para a 4ª companhia, óbvio, que era o meu sonho. Demolição, né? Eu queria soltar bomba, o negócio é explodir coisa. Eu adoro. Então eu falei, eu quero ir lá, quero explodir. Quero aprender a explodir coisa. Ninguém falava comigo. Falava, tá bom. Quando acabou a promoção, CCS direto, Companhia de Comando e Serviço. É companhia burocrática, digamos assim, né? Em grosso modo. Eu falei, pô, mas que é isso, pô? Por que me mandaram? Qual é o problema? Era tão óbvio, mas ninguém me falava. A resposta é muito óbvia, mas ninguém me falava. Um dia lá na guarda, quando você está montando a guarda, veio o comandante do regimento falar com você, né? Veio o Kovuts. Ouviu falar do Kovuts? Não. Foi o comandante lá do regimento, que era um pai. Você se apresenta e tem um momento que você fala com ele, né? Assim, ouvido a ouvido, né? Só o comandante do regimento e o legionário mais novinho. Um fala na orelha do outro e ninguém ouve, né? Aquele momento da redenção, né? Eu falei, coronel, eu queria ir para a 4ª companhia. Qual é o problema de eu estar aqui, né? Ele falou, qual é o problema? Tá bom. Aí quando terminou a guarda, ele foi lá pro museu ali, né? Ele passou o rapport, passa a entrevista a todo mundo. Ele falou, por mim, quando acabar a guarda, você pode ir para a 4ª companhia. Tá aqui, papo. Eu saí pulando, né? Acabou a guarda, o que aconteceu? O outro coronel me chamou e falou, você pensa que você tá onde, rapaz? Cala tua boca, você vai continuar aqui, tu vai pro secretariado, você vai trabalhar lá na tesouraria. Você teve ali uns Rap 10 sendo minutos. rap, Teve mano. uns 10 minutos Quer na dizer, 4ª companhia. Não, mas o que acontece é o seguinte, isso não está escrito Ideia. em lugar nenhum, mas o legionário que não inicia sua carreira nos paraquedistas desde o início, dificilmente, quando ele vem de fora, que foi o meu caso, eu já cheguei cabo lá, não vou entrar na marcha de serviço. Não tem nada de errado, eu não estou criticando, eu estou falando o que eu via, não Mas sei é se é real assim mesmo. hoje, não sei se é assim. Pelo Então menos quem na minha vem época quem vem de fora não vai, não adianta querer o cara, ele fez 2 anos na cavalaria, foi pro rap, quero ir para a sessão de sniper. Eu falei, tá bom, você quer tudo bem, mas não vai. Então, o que aconteceu? Eu fiquei chateado porque eu falei, pô, por que ninguém me falou, né? Senão eu não teria ido pro rap eventualmente. E para ficar no secretariado lá, eu não entrei para isso.
Tinha ficado na PE, né? Olha, sei lá o que eu teria feito. Teria feito outra coisa. Teria ido pro DZMRI, infantaria lá em Nîmes, teria feito outra coisa. Mas não teria ido pro rap sabendo que lá minha carreira estava trancada. Tem um negócio de orgulho no rap, dessa questão de gente que vem de fora. Mas pra você ter ideia, quando eu cheguei no rap, eu encontrei colegas meus da instrução que terminaram na minha frente. Sim, mas foram pro rap direto. Eram todos primeira classe ainda. Eu já era cabo, já tinha feito minha retificação de nome, já tinha meu nome verdadeiro, já tinha conta em banco. E eles estavam lá, eles eram legionários de primeira classe. Todo assustado ainda. Assustado, eu falei, mas como assim, né? Eu falei, como assim o quê? Aqui não tem nada. Eles apertam muito mais. O legionário paraquedista, ele é muito mais... Eu não sei, eles têm uma parte cultural, eu não posso criticar, pelo amor de Deus. Eu falo também do regimento estar numa ilha. Bom, então terminando, resumindo, eu aprendi depois, né, que para cair de paraquedas no regimento paraquedista, literalmente, você tem que começar a carreira nos paraquedistas. E eu não comecei, eu comecei minha carreira em Djibouti. Quando eu terminou a instituição, eu já fui direto para 2 anos na 13ª Meia Brigada de Legião Estrangeira em Djibouti. Eu já fiquei 2 anos no deserto. Então, passei a cabo lá. Aí, quando eu voltei, que eu pedi para ir para os regimentos paraquedistas, quando eu cheguei no regimento paraquedista, aí eu descobri que não dá para pegar o ônibus andando e sentar na janelinha. Então, eu não conseguiria ir para a companhia de combate. Eles usariam a minha habilidade, eu era secretário, eu tinha um bom nível de inglês, então eu tinha a facilidade em escrever tudo isso aí no francês. Então o pessoal falou, não, tu vai ficar na parte administrativa. Eu ainda consegui fazer muita coisa de jipe, porque eu era motorista, né? Então eu estava sempre andando de carro para cima e para baixo, isso me melhorou muito. Mas eu vi que foi uma escolha errada, talvez por falta de conhecimento, né? Eu não vou nem entrar mais nisso, mas foi uma escolha errada. Eu não sabia, não tinha dado o suficiente para tomar uma decisão correta. Então, aconteceu isso, mas eu não me arrependo. Foi uma época incrível, foi excelente. Aí eu fiquei lá só para localizá-los. Eu estava lá bem na época da Primeira Guerra do Golfo, depois da queda do Muro de Berlim. Estava nessa época que eu estava lá. Aí já estava no fim do meu contrato, aí eu peguei e fui embora. Mas eu realmente, em companhia de combate no rap, eu não fiquei na companhia de comando de serviço. Entendeu? O teu approach é diferente. Você começou do -1, né? Até... ele tem todo o traquejo, toda a formação dele foi lapidada no rap. É diferente a história dele. Eu fiquei no mesmo pelotão. Eu não mudei. O Maurício, ele tem a visão de fora de quem tenta fazer a entrada. E a visão de dentro, para quem... Como é que é? A gente falou em off aqui, que rolava tipo uma facção, né? Nos lugares onde é meio fechado mesmo. Então, o rap, ele tem uma disciplina diferente da Legião. Acho que até pelo fato de ele ser isolado fisicamente numa ilha. A gente tem essa sensação de separação do resto da instituição. É quase assim, é meio meta, assim, sabe? É uma instituição dentro da instituição. E tem uma questão de orgulho, assim, do próprio paraquedista, assim, todos os exércitos, o cara que é paraquedista, né, ele exibe isso muito forte, e na Legião não é diferente. E os caras, quando vêm de fora, isso assim, eu entendi até certo ponto, mas pessoalmente eu olhava o cara, entendeu? Se o cara era legal, eu abraçava ele porque ele tá lá, entendeu? Você é um humanista, você é um cara bom. Se o cara era um otário, aí eu entrava na de todo mundo e falava, eu tenho que fazer esse cara desertar mesmo, entendeu? Então, eu olhava mais não de onde o cara veio, mas a pessoa em si, entendeu? E tinha cara bom que vinha de fora, mas não é só no rap que tem cara bom, entendeu? Então, só que tem isso, eu vi muito isso, cara que era de fora, e até mesmo os próprios os sargentos, o cadre, né, são os oficiais ali, o pessoal que controla o negócio, eles tinham um pouco de receio com isso. A não ser que o cara era realmente... Mas não conhece também, tem que ver o lado dele, não conhece, cara. Entendeu? De repente é um cara que não foi formado naquele padrão dos paraquedistas, sofreu até mais no que ele fez, porque tem a questão do que ele está falando, do espírito de corpo, que é o sofrimento em treinamento junto. Você não sabe o que é aquele cara, ele não sofreu o que você sofreu com o seu grupo. Que, por exemplo, quando você ficou o tempo inteiro na mesma sessão? O tempo inteiro. Pois então. Quanto tempo? 5
5 anos. Então o nosso colega ficou 9 na dezembro companhia, na segunda companhia. Ele começou de segunda classe até sargento na mesma seção, na mesma companhia. Quer dizer, todo mundo conhece ele e o que é mais importante, todo mundo conhece ele quando ele era recruta. Isso. Quando você chega no rap com um olho desse tamanho, você não sabe o que você faz da vida e tá todo mundo mandando você fazer as coisas, você fica ali. Então, todo mundo te vê como recruta, todo mundo te vê você ali sem nada, entendeu? Noob, chegou no lugar agora. Então, e aí você vai construindo a tua reputação, você vai construindo ali a tua carreira e as pessoas em volta vão acompanhando isso. Então, isso cria um laço, assim, a galera te conhece ali. Então, quando você... o rap, ele é mais sofrido que os outros regimentos. Só pelo fato de você estar numa ilha, pelo menos quando eu servi, eu percebi isso quando eu ia para o continente fazer algum curso, que você entra em contato com outros caras de outros regimentos, e você vê que é todo mundo relaxado, todo mundo desenrolado, todo mundo sabe... fim de semana o cara vai passear. Eu vou pra Montpellier, eu vou pra não sei aonde, e os caras do rap assim, ó, onde eu vou? Sabe da vida, porque é o tempo todo fechado. Então, você nascendo como recruta dentro do rap, ali dentro daquele âmbito, você cria uma coesão única, que você sabe que os caras de outros regimentos, eles com 1 ano de serviço, os caras já estão com namoradinha, já estão saindo, já tem rotina, entendeu? É tudo mais relaxado, entendeu? Entendi. Então, aí quando vem o cara de fora que não teve isso, o pessoal já... você tá aqui, mas você tem muito para provar ainda, entendeu? O cara precisa trabalhar em dobro para ganhar uma boa reputação ali, para ser aceito no grupo, entendeu? O cara, pelo menos no grupo de atiradores de elite, teve gente que vinha de fora, inclusive o brasileiro que foi lá também, que foi para Mali com a gente, tava lá, só que assim, é meio que, às vezes até eles confiavam mais coisas para uma primeira classe do rap do que para um cabo que acabou de chegar de outro regimento. A grosso modo, assim, entendeu? Eles não davam muita trela. Entre os cabos, assim, geralmente quem chega de fora é cabo, né? Primeira classe que vem de fora, assim, é menos comum. Então, quando juntava os sargentos e os cabos, o cabo que veio de fora, ele ficava assistindo. No canto da roda. Ele ficava assistindo, entendeu? Aí tinha que colocar o cara em curso, e aqui funciona desse jeito, aqui assim. Porque tem também esse negócio do choque de o cara vir de outro quartel, que era paz e amor, e chega no rap, que é 9 horas da noite, o sargento tá entrando no teu quarto pra falar um bagulho de trabalho, pra te passar alguma coisa, não tem hora, entendeu? E os caras começam a estranhar, começam a dar uma deprimida, entendeu? Porque o cara que tava no regimento de engenharia, 5h30 da tarde, 6 horas, cidade, pega o carrinho e vai embora, entendeu? Lá no rap, 9 horas da noite, você tá trabalhando, entendeu? Então tinha um pouco isso, os caras deprimiam um pouco, então os sargentos ficavam meio assim de, vamos ver como é que ele se adapta aqui à nossa rotina, ao jeito dos paraquedistas. Ele fala aquela frase que o pessoal do rap fala, né? Quando a França tem um problema, ela chama a Legião, né? Quando a Legião tem um problema, ela chama o rap. Tá vendo? Eu tô falando o que eu vi, entende, pessoal? Os caras da infantaria blindada vão ficar bravos comigo. Os caras da infantaria blindada vão ficar bravos, mas eu tô falando o que me falaram. A gente tá aqui pra falar sobre a Legião, entende? Não tô falando que eu tenho certeza que no regimento, no Rei, no regimento de infantaria blindada, eles devem falar a mesma coisa. Quando a Legião tem um problema, eles chamam o Rei, né? Bom, gente, vocês estão gostando? A gente vai partir para o encerramento. Eu queria saber se vocês têm alguma consideração a respeito dos assuntos que a gente já tratou até agora, antes de a gente fazer o encerramento. Falar sobre a Legião é sempre algo extremamente espinhoso, difícil de falar, difícil. Tem que ter cuidado, né? Primeiro que a gente passa horas falando, a gente entra no assunto, vocês viram que a gente vai devagando, tá toda hora voltando ali. O foco são as diferenças de período, que a gente escolheu bastante, mas muito além disso, né? Então a gente trouxe aqui muito mais informação. A Legião é algo muito rico, né? Que fomenta até hoje muita admiração de todo mundo, né? Ainda tem até hoje, o cara olha e fala, caraca, Legião, né? Todo mundo...
Mas a razão, eu acho que em comum da gente ter vindo aqui é para não contar a história nem nada, mas para enaltecer a instituição. Porque, querendo ou não, pelos bons e maus momentos que a gente passou, nós temos orgulho de ter servido aqui, nós temos orgulho de cada porretada que a gente tomou. Claro, no momento é difícil, mas hoje a gente tem orgulho disso porque isso guia a nossa vida até hoje. Cada momento, cada ação minha, hoje mesmo, mais de 30 anos ter ido embora, 20 e tantos anos, tem base no que eu aprendi lá. Então até hoje, a educação que eu dou para meu filho, bem ou mal, não estou ensinando ele a marchar nem nada, mas a educação dele, a maneira de enxergar, um pouco de disciplina, respeitar os outros, se fazer respeitar, fazer bem feitas as coisas, tudo que isso aí é em cima do que eu aprendi na Legião, que é uma grande escola. Tá? É uma grande. Se você quer saber o que é a Legião Estrangeira, leia um pouco sobre estoicismo. Você já viu estoicismo? Sim, as Memórias de Marco Aurélio. Memórias de Marco Aurélio, a República, leu? A República, quando Platão fala da caverna, ou leia sobre o Sêneca, vocês vão ver o que é Legião. É encarar de cabeça erguida aquilo que a vida te entrega. Sabe? Ter coragem de mudar o que você pode, ter humildade de saber aceitar o que não pode e a inteligência para diferenciar um do outro. Uma coisa da outra. A consideração da Legião que eu teria o assunto era a diferença entre épocas, né? E eu não me liguei nisso há muito tempo, até o dia que foi uma das primeiras conversas que eu tive com o Preuss, que eu cheguei para ele e falei assim, mas os russos na tua época não te enchiam o saco? E aí ele, mas que russo? Não tinha que russo? Nem sabia. Aí ele falou, mas eu servi antes do Muro de Berlim, aí eu conectei tudo, eu falei, putz, cara. Aí bem orgânico, percebi, né? E agora, estando afastado da Legião, vai fazer já quase uns 10 anos, 7 anos, eu olho como ela está hoje e já é muito diferente de quando eu servi. Então, como que a Legião, assim, não é só, isso não é exclusividade dela, mas como que ela é dinâmica, como que vai mudando o material, as pessoas, o jeito, a tecnologia, o jeito que as pessoas vão, o jeito que o soldado lida com a rotina, porque agora tem celular, e agora tem TikTok, na época não tinha. Então, eu falo até pro pessoal que às vezes vem me perguntar de alistamento, eu falo assim, cara, eu só posso te falar como era o alistamento em 2010. A gente tem feito questão de colocar isso na publicação dos vídeos de cada um, exatamente porque a gente está retratando uma época. Exato. Então eu tenho feito essa distinção para não haver, já houve antes, não, mas isso não é assim, não é assim. Tudo depende da época. Na época era. Tudo depende agora não é mais. Cara, quem quer ir para lá, o que eu falo? Primeiro, sai de todas as redes sociais. Para de perguntar, de entrar em grupinho. Pega o ônibus e vai. Pega o metrô e vai para França. Vai para o aeroporto. Vai, para de ficar ouvindo história Vai e veja o que está acontecendo hoje. A gente não sabe, nossa época não sei mais é totalmente diferente. Mas ao mesmo tempo tem um livro que fala muito disso. Quanto mais a Legião muda, mais ela continua a mesma. É verdade. Você já leu isso? Dito isso, eu queria deixar claro que o intuito da criação do conteúdo que a gente faz e publicação dessas informações no YouTube é justamente o orgulho que a gente tem dos amigos que serviram. O Maurício falou do orgulho dele em ter servido e que sua vida ainda é regida aí após... Isso aí em 92, sei lá quanto tempo. Tanto tempo assim quanto para o Luiz. O orgulho que eles têm do desenvolvimento do trabalho deles, nós produzimos porque temos orgulho dos amigos também. 30 anos. Ok? A gente vai encerrar esse bloco, mas aqui a conversa continua para um vídeo um pouco mais para frente aí. Tá legal, gente? Obrigado. Um abraço para todo mundo. Foi capturado ao vivo o momento que o Preuss percebeu que faz 30 anos que ele saiu da Legião. Cara, eu sou avô lá dentro. Sabe disso, né? Tem que rebobinar? Tem que rebobinar. Como assim, mano? Pega a caneta ali e começa a virar. Caralho, cara. Ele é um purista da fotografia, mano.